Boa noite. Os ponteiros são fantásticos. Sim, hoje uma aula mágica de ponteiros. É o grande bicho-papão que a gente tem em C. Normalmente, na minha experiência docente, todo mundo está entendendo bem, fazendo os exercícios em linguagem C. Quando chega ponteiros, vira um caos. Então, vocês podem baixar aqui nesse link aqui todo o código-fonte que eu vou mostrar hoje. Então, quando a gente for declarar um ponteiro, basicamente isso aqui é que indica que vocês têm um ponteiro, um asterisco. Se eu tirasse o ponteiro, seria uma variável simples inteiro. Quando eu coloco o ponteiro, o asterisco, eu estou dizendo que pointer aponta para um endereço de memória onde tem lá dentro armazenado o inteiro. Então aqui o que eu estou fazendo? Eu tenho um valor chamado value, que é um inteiro, que inicialmente armazena o valor 1. E aqui, como é que eu faço para um ponteiro, para inteiros, apontar para esse cara aqui? Eu tenho que fazer com que ele, aqui em cima, receba um endereço de memória, é para isso que serve o comercial, da variável value. Isso aqui faz com que a gente receba a ponte para onde está armazenado em memória esse cara aqui que é o value. Então, se a gente botar aqui e quiser acessar para onde ele está apontando, a gente tem que usar o asterisco novamente. Então, se eu tirar o asterisco aqui e mandar escrever na tela o valor de pointer, ele vai mostrar o endereço de memória de value. Se eu colocar o asterisco, ele vai mostrar para onde está apontando e aí vai mostrar o valor 1. A gente, quando tem structs, que a gente já viu numa videoaula passada, a gente pode receber um ponteiro, ter um ponteiro para essa struct e receber o endereço de memória dessa variável struct. Mas aí quando a gente vai acessar os membros dessa struct, a gente tem que usar essa seta. A gente não vai usar o ponto como a gente usava anteriormente numa struct simples. Ou a gente pode fazer isso, colocar entre parênteses asterisco s, que a gente já está lá para onde, na variável onde a gente já está apontando, e aí usar o ponto. Aí eu posso também. A gente pode inicializar um ponteiro com 0 ou null, dá no mesmo. E a gente pode testar se ele está apontando para algum lugar ou se ele está nulo com a exclamação a gente está negando aqui. Então, se não está apontando para lugar nenhum, se ele é nulo, eu posso fazer alguma coisa. Importante, quando a gente tem um ponteiro para inteiros, tem o valor inteiro, que tem o valor 1, e aponta para esse endereço de memória onde está o valor 1. Se a gente pegar e acessar onde ele está apontando e modificar esse valor, aqui eu estou pegando o valor atual dele e somando 1. Isso significa que tanto o valor de onde ele está apontando, ó, ou o próprio valor vai ter sido alterado. Vetores, então. A gente pode ter um vetor simples, que a gente já viu antes, um array. Aqui eu tenho um array de 3 posições, de double. E o primeiro valor é 0, o segundo é 1 e o terceiro é 2. E aqui eu tenho um ponteiro para esse vetor. Isso significa que eu posso acessar depois com a minha variável ptr as posições. O que acontece é, quando eu faço isso, eu estou dizendo que ptr aponta para a primeira posição de onde está o meu vetor. Aí quando eu acesso 0, eu estou acessando essa posição. Quando eu acesso 1, eu vou para o próximo endereço de memória, a partir daquele endereço. E quando eu acesso 2, eu vou para 2 acima daquele endereço inicial. Quando a gente vai passar um vetor por parâmetro, a gente pode fazer um ponteiro para um double e receber aqui o endereço de memória do primeiro endereço. É isso que acontece aqui. Eu tenho um vetor simples, normal, e aqui eu estou chamando a função length e passando o meu endereço de memória, o meu ponteiro para o primeiro endereço de memória do vetor. É isso que acontece quando eu faço isso. E aqui eu estou recebendo esse ponteiro, posso usar depois do jeito que eu quiser o vetor, ó, de um jeito simples. Agora, se a gente for percorrer aqui um vetor, que eu estou exemplificando, ó, que a gente tem um vetor simples também de A, que tem um tamanho 10, que eu defini aqui em cima. Tem um contador que vai começar em 0 e vai até esse 10, de 1 em 1. Então aqui eu estou preenchendo os valores do vetor, normalmente, sem ponteiro, sem nada. Lembrando que esse asterisco é tanto usado para multiplicação, para essa multiplicação aritmética, quanto para definir que é um ponteiro quando a gente declara. E na hora de acessar esses valores, eu posso começar a partir do primeiro endereço de memória de onde está o A. Enquanto eu não chegar nesse endereço mais a quantidade de elementos que eu tenho, eu vou de 1 em 1. Isso aqui faz a mesma coisa. Eu percorro todos os elementos que eu preenchi, ó, e vai mostrar isso na tela. Eu já pincelei um pouco passagem de parâmetros na última videoaula, mas aqui vamos entrar um pouco mais a fundo. Então aqui a gente tem o nosso programa principal, tem o valor v que é 0. Eu estou mostrando, ó, é 0 que existe, e estou chamando para modificar o valor, chamando essa função modify, passando o conteúdo do valor v, que é 0. É a mesma coisa se eu tivesse escrito 0 aqui.
É isso que é passagem de parâmetro por valor. Quando eu chego aqui e recebo V0, eu mostro, ó, é 0 que está sendo mostrado, modifico o valor de V para 42, mostro 42 na tela. Quando eu volto para cá e mando escrever de novo V, vai continuar com 0. O escopo da variável V que eu tenho no main não é o mesmo escopo que eu tenho no modify. Então eu não vou estar alterando a variável V que eu tenho no main. Eu vou estar alterando só a variável V que eu tenho internamente, variável local da função modify. Já quando eu passo por referência, o que acontece? Eu estou recebendo um ponteiro para inteiros que se chama V. Isso significa que aqui eu vou receber o endereço de memória de V. Então, se eu modificar aqui, ó, para onde ele está apontando, quando eu voltar para cá, eu já vou ter modificado de fato a variável que eu declarei aqui no main. Um detalhe é que quando eu for chamar a função, se para passar o endereço de memória de uma variável simples, preciso botar o e-comercial. Quando eu quiser retornar mais de um valor em C, o que eu tenho que fazer é, em algumas linguagens eu tenho um jeito mais elegante de fazer isso, mas em C, o que eu posso fazer é receber, passar por referência tudo que é conteúdo que eu quero modificar. Então aqui eu quero modificar tanto C quanto D, então eles não vão ser variáveis simples, vão ser ponteiros para variáveis simples. Aí eu posso modificar dentro da função. Quando eu volto para o meu main, para quem chamou a função get, ele já vai ter realmente alterado o conteúdo da variável A e B que eu declarei no próprio main. Então aqui a gente tem um vetor multidimensional, quando a gente tem, também é chamado de matriz, né? Então como é que a gente passa um vetor que tem mais de uma dimensão? Quando a gente vai passar essa matriz por parâmetro, a gente tem duas formas. Ou a gente passa um vetor de ponteiros, que é esse exemplo aqui, ou seja, eu tenho um ponteiro para ponteiros em x, e aqui eu estou declarando, ó, estaticamente o meu vetor lá no main. Eu vou chamar a função fg, passar eles como parâmetro de entrada. Aqui eu estou alocando dinamicamente esse cara, então a gente vai ter uma aula depois só sobre alocação dinâmica, mas o que acontece é que eu estou alocando todos os espaços de memória que eu preciso para cada uma das posições que eu tenho lá dentro, e aqui eu estou liberando esse espaço de memória. Então, resumindo, essa função recebe uma matriz, um vetor de ponteiros. Aqui eu estou recebendo também a mesma coisa e aqui a mesma coisa. São 4 formas de fazer a mesma passagem de parâmetro. Então aqui mais um exemplo, ó, que eu estou recebendo um ponteiro, um vetor de ponteiros. E aqui eu estou dizendo o tamanho, a quantidade de linhas, quantidade de colunas. Eu preciso disso para conseguir percorrer. E eu vou ter um laço dentro de outro para percorrer a quantidade de linhas. Fixo a linha, ando todas as colunas. Vou para a próxima linha, fixo a linha, ando todas as colunas e assim sucessivamente. E a outra forma, que é usando o asterisco e colchetes. Aí nesse caso aqui eu tenho que saber já o tamanho do segundo quantidade de colunas, né? Eu não vou saber a quantidade de linhas, mas aí eu vou fazer da mesma forma, o jeito de percorrer é igual. Isso aqui é muito legal, né? Então a gente tem como fazer também um ponteiro para uma função. Isso em si abre margem para muita coisa, né? O que acontece aqui? A gente tem uma função simples, ó. Retorna inteiro, chama myFunction, recebe 2 inteiros como parâmetro de entrada, a gente faz um cálculo e retorna o resultado desse cálculo. E aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo que eu tenho um ponteiro para uma função chamada fn, que vai receber 2 inteiros e vai retornar um inteiro. Então, quando eu faço isso, eu pego o endereço de memória, lá na memória onde está essa função declarada. E depois, quando eu usar o fn, na prática eu estou usando essa função aqui, ó. Isso gera um pouco de vulnerabilidade para ataques de hackers, mas melhor nem entrar muito nesse detalhe. Mas o que acontece é que com isso, eu consigo fazer por exemplo, um buffer overflow, estourar um buffer que eu tenho, um espaço de memória que eu teria para usar, e fazer com que ele redirecione para uma função que eu tenha implementado, que tem algum código malicioso, por exemplo. Então, aqui eu tenho 2 valores, x e y. Aqui eu estou chamando a função normal, que nem a gente chamaria de qualquer jeito. E aqui eu posso fazer desse jeito ou desse. Aqui é o mais comum, né? Mas eu também posso fazer assim. E desse jeito, na prática eu estou chamando myFunction. Isso é muita loucura, né? Agora, alguns erros comuns. A gente pode não verificar se a alocação dinâmica funcionou. Então a gente pode fazer o malloc, que é para reservar um espaço de memória que eu tenho. E se eu já tentar usar ele sem testar, isso não pode dar problema, então não é um modo seguro de se trabalhar. O modo certo é esse, eu posso testar. Então, a partir do momento que eu fiz um malloc para reservar um espaço de memória, tem que testar se realmente não está com nulo lá dentro. Aqui eu posso usar números fixos, literais, ao invés do sizeof, então a ideia é sempre usar o sizeof.
Então eu não vou botar aqui um número fixo, porque isso pode mudar conforme o tempo eu esquecer de alterar. O ideal é usar o sizeof, então eu sei que eu tenho 4 bytes para inteiro, mas eu já vou usar o fixo aqui, ó. Então eu vou usar sizeof de int e 1000 posições de inteiros. Mesma coisa para o long. Ou melhor ainda, posso pegar da própria variável para onde ele aponta. Outra coisa, não desalocar o meu espaço de memória que a gente já usou. Então tem que sempre usar o free. Então sempre que a gente for alocar o espaço de memória, uso o malloc ou o calloc, uso os dados que eu preciso usar e depois dou o free. A gente vai ter uma aula só sobre isso, mas já é bom saber. Outro erro comum, criar ponteiros para armazenar variáveis. Então o problema é que a variável, nesse caso aqui, a gente tem uma myfunction, né? E eu declarei ela, a variável x que é inteiro, recebe o valor 10, e estou retornando o endereço de memória de x. Só que quando eu retornar isso e sair da função, o x não existe mais. Ele já foi liberado pelo compilador e ele não existe mais em memória, então eu não consigo usar isso. Então isso vai gerar um erro. Incrementando e decrementando, então o ideal é não fazer isso. Sempre que for usar um ponteiro, tem que sempre colocar ele primeiro entre parênteses para mudar a precedência dos operadores, tá? Então aqui eu estou pegando para onde ele aponta e somando 1 nesse conteúdo. Aqui a mesma coisa para o menos. Então aqui só uma observação, quando vocês forem apontar para um ponteiro, tiverem um ponteiro que aponta para algum ponteiro, ou aqui que é 3 vezes isso, vocês nunca vão poder fazer isso, ó. Nunca vão poder usar dois is comerciais para fazer, para pegar o endereço de onde esse outro endereço aponta. O que vocês podem fazer aí passo a passo. Então aqui primeiro eu peguei o endereço de A, que é uma variável simples, e é um ponteiro aqui PA. Aí eu pego o endereço de PA que está apontando para A, e é isso que eu consigo fazer. Outra coisa interessante que a gente pode fazer com ponteiros é usar o void asterisco. Quando a gente não sabe o tipo de dado que ele vai apontar, o nosso ponteiro, a gente pode usar o void para representar isso. Um exemplo bem clássico é o nosso malloc, nossa função para alocar dinamicamente. O padrão dele é sempre ser o void asterisco que ele vai retornar. E aí na hora que a gente vai usar o malloc, a gente precisa fazer um cast, ó, e dizer que tipo de dado que realmente a gente reservou. Então aqui a gente reservou 10 posições de inteiros. Então aqui vai ser um ponteiro para inteiro que ele vai retornar. A gente vai guardar uma variável chamada vector. Muito obrigado, então. Até a próxima videoaula, no qual a gente vai falar de erros em C, como é que a gente faz tratamento de erros e os erros comuns em C, e como é que a gente faz alocação dinâmica de memória. Até o próximo.